Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 91. Estamos aqui com a Leonor, com o Icarão. E aí, galera? E com o Gibson. Tudo certo? Tudo certo. Por que a Leonor está aqui, Icarão? Fala pra gente. A Leonor tá pra elucidar nossas mentes com relação à campanha da Só Corinthians, da Chapa, né? Isso, Chapa 54. Chapa 54. E pra falar das eleições do Corinthians que vai rolar na semana que vem. Próximo sábado, né? Dia Sábado, 3. dia 3 de fevereiro. Então, pra nós, réis mortais e leigos que não conhecemos sobre o assunto, é sempre importante ter uma pessoa de lá de dentro pra entender como é que funciona. Acho que assim, pelo bem do Corinthians é sempre bom a gente conversar a respeito e entender a respeito. Claro, o pessoal pode mandar perguntas sobre a eleição, sobre futebol, enfim, tudo mais. Sobre as propostas da Chapa 54 também. Só Corinthians, é isso? Isso, só Corinthians, porque só tem corintiano, né? Olha que beleza, isso é bom. A gente pode parecer meio óbvio, mas tem Chapa que não tem tem, São Paulino, tem Sério? palmeirense, Ah, é verdade? tem É Santista. sério isso? Sim, porque o clube é geral. É, Né? bom. Não deveria ser, É. mas ele é frequentado ali por Espionagem, assim, industrial mesmo, assim, na cara dele. eu não entendo muito a lógica de você querer, sei lá. Exatamente. Participar O do benefício de um clube que você não Tem torce. gente que fala que não, quer ajudar o Corinthians e tal. Eu não É. ajudaria o Palmeiras nesse sentido, Exatamente. não. Bom, vamos começar falando dos jogos do Corinthians essa semana de 6 pontos. O Corinthians teve uma semana. Fazia tempo que a gente não tinha, né? Lembrou muito o início do Campeonato Brasileiro. Exatamente, 2-1. primeiro turno. Aquela época que semana ruim era 4 pontos, né? Era empate ou vitória, né? A gente reclamava, né? A gente falava, pô, essa semana a gente não ganhou os 2 jogos, depois a gente empatou um jogo. O primeiro jogo foi contra a Ferroviária, foi 2-1. No Pacaembu, né? O Corinthians só jogou no Pacaembu até agora. É só pra quem Mesmo quando não era mando dele, né? Foi o jogo lá. É Foi. Pacaembu. A tabela muito bem feita e tal. O gol do Balbuena e do Cleison. Você gostou do jogo, Ricardo? Cara, eu achei bom porque a gente no ano passado falava sobre o fato do Corinthians às vezes sair atrás do... ficava se perguntando como é que seria o Corinthians quando saísse atrás do placar. Já começou cedo esse ano, né? Já saímos atrás do placar. Verdade. E conseguiu ter força de reação, enfim. Gostei muito de ver o Cleison saindo do banco. Eu acho que o Cleison já começou o ano muito bem, né? E é bom saber que a gente tem essa possibilidade de revisar jogador e tal. A temporada vai ser longa. E, cara, o Jadson, né? Acho que se o pudesse Jadson começou o ano muito Que ponderar começo de ano, né? Me o impressionante. destaque aí dos né, 4 cara? jogos é o Jadson. Porque, porra, cara, que Nunca bom. critiquei. Jamais. Hipótese alguma. Cara, saber como ele terminou o ano, saber como ele tá começando agora é um alento bom, assim. Então, O Fábio lembrou a gente no podcast bem no ano passado, né? Que o Jadson, no ano passado, ele não fez a pré-temporada com o Corinthians. Sim, Exatamente. Ele veio da China e tal. Então ele demorou um tempo pra entrar em forma. Quando ele entrou, ele jogou muito bem, mas ele sentiu no final da temporada. Que ele até chegou a ficar no banco. Ele Exatamente. tava um pouco fora de forma, né? Sim. Pelo menos no fim da temporada tava evidente. Ele sofreu um pouco no final da temporada. E essa temporada ele tá fazendo a pré-temporada inteira com o Corinthians. Isso deve ser uma vantagem pro Jadson. e, pô, falei do Jadson, mas acho que tanto quanto o Jadson, nessas 2 rodadas especificamente, que espetáculo Balbuena, hein, velho? Que homem. Que Ah, mão da porra, né? até eu Nossa. casava com ele, bicho. Tá facinho assim, Gibson? Ô, A gente trocando mensagem, né, na quarta-feira, eu não pude assistir o jogo, mas depois acompanhei melhores momentos e tal, e 2 puta golaço, né? O do Balbuena, a cabeçada que ele deu Colocadinho. cabeçada, Tiro, né? É. Subiu sozinho ali, deixaram ele sozinho. Ele deu uma positiva. queima- impressionante, Queimazão, impressionante. né? No jogo contra o Ferroviária ele tinha metido uma na trave. Na trave, antes, E depois ele fez o gol. Exatamente. Então, pô, eu acho que esse saldo da partida de quarta é que, assim, conseguimos 3 pontos, obviamente, isso é importante no sentido de confiança, né, ao longo do campeonato, né, ao longo dos jogos. Começo de temporada, cara, se conseguir ganhar de 6-0 é clichê, mas é extremamente válido. Então, pô, saber que você conseguiu ganhar de virada dentro do Pacaembu e tal, E a gente não tava com o time titular. Isso, então, não tava com o time titular. Foi a estreia do Vital, né? O Matheus Vital Exatamente. do Vasco. O que você achou do Matheus, Leonor? Você gostou? eu gostei. Na verdade, Foi uma assim. estreia, né? Foi uma estreia. Não dá muito pra. Opa! tem Chegou mais de convidado. convidado. Deixa eu Mas receber eu a acho que galera não dá muito pra analisar como é que vai ser o resto, assim. Acho que a circunstância ajudou ele, né, também. A gente tá aí 6 pontos, então, Aham. assim,
Ó, peraí, chegaram Calma meus aí. companheiros. Chegou mais gente da gente, chapa, aê! pra falar. A chapa está chegando. Por favor, entra, a gente já tá aqui Entre à no live, vontade, por favor. sente aqui. Chegou o Walter e a Kelly. Legal. São nossos Bem-vindos. companheiros de chapa. A Kelly não é candidata, mas ela é super ponta firme aí, tá ajudando a gente muito. Tá sempre junto. Tá sempre junto. Alguém tem que fazer o trabalho Fazendo dele, né? Alguém tem que botar Uma o parte lado. importante de comunicação com a gente. Sejam bem-vindos ao podcast. Chegaram aqui no meio, pessoal. Já deve estar perguntando aí da eleição. A gente já vai falar das eleições e da chapa e de tudo mais. A gente está falando, por enquanto, do O primeiro jogo da semana, quarta-feira, com a Ferroviária. A gente vai falar dos 2 jogos aqui, É, de uma bom. vez só, né? A gente tá falando dos nossos 6 pontinhos. 6 pontos essa Da, semana. Agora da do estreia, Matheus. da estreia do Matheus Da Vital, qual a opinião? Gostou da estreia do Matheus, quarta-feira? Olha, vou ser sincero. O Walter é mais ácido, eu tava tentando dar uma aliviada aqui. Não, eu acho que foi uma boa contratação, sem dúvida. Sinto muito pelos amigos vascaínos, ficaram muito Indignado. entristecidos. Mas eu queria mais destacar o jogo de ontem, né? Sim, pode falar. Ah, contra- sim, sem dúvida. Contra o São Paulo, porque tá perdendo a graça, gente. É isso, né? Tá perdendo a graça. Antigamente era Fala, nossa, que clássico meio com o São Paulo. o majestoso. E agora e falar breve. agora não. São Paulo tá Tem duas coisas muito certas, né? Todo mundo vai morrer e o Corinthians vai Vai ganhar do ganhar, São Vai Paulo. ganhar do São Paulo. Vai ganhar do São Paulo. Mas é isso, gente. Acho que o Paulista tem que ser valorizado. Eu sou da época em que o Paulista era o campeonato que mais valia. Sim, É, exatamente. Eu fui ser campeão paulista com 14 anos de idade, em 77. E eu ouvi durante muito tempo a zoação dos colegas de escola e tal, especialmente dos santistas. Havia santistas Sim, na sim. época. É. E Havia santistas fora de Santos, principalmente. fora de Santos, inclusive, e tal. Alguns remanescentes. Hoje em dia tem uns e tal. 200 sobraram lá em Santos. Mas eu acho que o Campeonato Paulista é importante. O ano passado, o jogo que eu e a Kelly mais curtimos, acho que foi aquele 1x0 contra o Palmeiras, né? Foi no Campeonato Aquele Paulista. 1x0 foi matador. Aquela definiu o ano do Quer Corinthians. falar? Foi definir o ano do Corinthians ali. Ela é isso, né? Vergonha. Mas quem Aquilo você acha lá- que é o destaque do Corinthians nesse início de campeonato? Olha, eu acho que é o Casim. Destaque. Vocês não perguntaram Positivo se ou era negativo? positivo ou negativo, né? Explica então, por favor. Não, porque eu acho que é uma figura que, como relações públicas, é excelente, né? Ele tem um espírito da... Ele é turco, né? É, naturalizado turco, turco e tal. A Capadócia fica na Turquia, não é? Isso. Isso. Então acho que ele incorporou o espírito de São Jorge e tal, né? Mas como jogador, está a dever ainda, Ah, como sim. diriam os portugueses. Sem dúvida. né? Bastante. eu Está diria. deveiro. Bastante. E o Júnior, que estreou ontem também. Estreou já dando no meio já. O Júnior Dutra fez gol contra o São Caetano. Ah, ele estreou. É verdade, ele não fez foi. o gol contra o São Exatamente. Caetano Ele e estreou fez contra o aquele São Caetano. corta-luz. que- Exatamente. É verdade. Bom, Mas bom, ontem ele já entrou, já ficou em. Mas tem uma certa generosidade em chamar aquilo de corta-luz. Ele errou a bola ali mesmo. É verdade. Generosa licença poética. Foi em câmera lenta, a bola indo devagarinho. Falei, não, vai ser gol. Deu tempo de reclamar a jogada ainda. Mas entrou, fez gol, aí ontem entrou, deu uma no meio, tomou o cartão, Exatamente. o cartão É, o amarelo, já mostrou que veio. Né? Atacante a gente precisa contratar ainda, né? Precisa entrar alguém pra empurrar essa bola, né? Porque se for depender do Casinho, a gente já viu que. Chama o Gustavo de volta, não? Jesus. Deixa o cara fazendo gol Ei. de bicicleta no Fortaleza lá. Jesus Cristo. Não confia nele, Gibson? Pô, chama o Zizal também. Zizal não era tão ruim assim, Nada não. ruim, né, cara? Eu também gostava do Zizal, cara. Era fã do Ah, Zizal. mas carismático. Carismático, né? não, era pra jogar. Cara, o Zizal tem mais título no Corinthians do que o Luiz Fabiano no São Paulo. Vocês podem pensar nisso? É verdade, cara. Mas aí O Zizal saiu com mais título do que o Corinthians. Pô, Pois é. Isso é uma coisa que a gente pode também jogar na cara deles, mas né, Exatamente. a gente tinha um bom time pro Zizal ser campeão. Tão campeão. Não dá pra dizer que ele jogou Sim. de verdade. Ah, tá lá no currículo dele. Puxa É. lá a ficha dele lá pra você ver. Bom, gente, vamos começar a falar dessas eleições do Corinthians, então, que vai movimentar essa semana no clube, né? Que as eleições são no sábado, é isso? Sabadão. Tem um monte de coisa sendo definida ainda Tá. essa semana e tal. Eu tava falando com vocês antes da gente entrar no ar, que vai ser um esquema de votação em iPad. Isso ainda tá sendo definido, se vai aparecer o número, a lista, como é que vai ser. Então é uma novidade para todo mundo essa história de chapinha.
Antes era um chapão, né? Explica pra gente então como é que funcionava e como é que vai funcionar nessa eleição agora, por favor. Quer explicar aí? Ou, Walter. Bom, resumidamente, o Corinthians tinha um sistema de chapão. Vamos imaginar que a Dilma, em 2014, tivesse sido eleita e levasse os 513 Todos os deputados. Né? Lá no Corinthians Mas a funcionava votação assim. não era na chapa, era você votar no presidente. E o Exatamente, presidente ele levava junto. carregava. Ele carregava. Tá. Era o chamado chapão. Você votava uma vez só e tava valendo. Exatamente. E depois, no final de 2016, houve uma votação no Conselho Deliberativo que mudou e instituiu um novo sistema. Agora, as 8 chapas mais votadas contribuem cada uma com 25 integrantes, compondo um total de 200. E há mais ou menos hoje, eu vi a última lista, tinha 164 vitalícios, mas na verdade são 100, porque muitos morreram. Ou não Vitalício é só no nome, eles morrem às vezes. Eles são vitalícios. E os filhos não herdam. Felizmente não são eternos, né? E hoje nós temos 24 chapas concorrendo Para essas 8 vagas. a essas 8 vagas, exatamente. Sim, muitas chapas, né? Muitas chapinhas. Muitas A gente está chapinhas. chamando de chapinha, justamente Sim. para contrapor o chapão. São 24, mais do que a gente esperava até, né? Cada uma com 25 integrantes. Tá. Ontem a gente pegou as 24 chapas, com algumas pessoas que conhecem o ambiente no Corinthians. Eu digo a gente da chapa, eu e meus amigos. E a gente fez ali um pente fino. A gente imagina que 8 chapas apoiem formalmente o candidato Andrés, das 24. Tá. E 2 têm apoiadores, então Tá. são quase 10. São quase 10. Acho que para o candidato Cittadini são 4, 2 do Tuma. E a gente Tem vê as do que Isabela. as do Isabela são São 2, a duas. Chapecoense a Uhum. propaganda deles, mas acabamos falando. Rigor jornalístico. E assim, chapas indefinidas, umas 2 ou 3, independente, acho que vai ter 4. Então é mais ou menos esse o quadro. Tá. Pra gente elucidar o pessoal que está assistindo e também o pessoal do podcast, assim, a gente tem 5 candidatos, certo? Andrés, Paulo Garcia, Isabela, Romeu Tuma, Cittadini. Desses 5 candidatos, então, a gente está falando de situação Andrés, certo? Que vem do Roberto de Andrade. Paulo Garcia, teoricamente, é um candidato que cai mais Que para é a situação, situação. certo? E os outros 3 também. A chapa Só Corinthians, ela não apoia nenhum desses candidatos, certo? A gente não declarou apoio a nenhum desses candidatos. A gente não tem... assim, a gente escolheu esse caminho primeiro porque a gente pode até gostar de uma outra ideia e estar disposto a dialogar e tal, mas a gente é novo, né, nessa história. Nós somos todos candidatos, viemos de arquibancada, temos nossa história com Corinthians, mas nossa raiz é a arquibancada. E aí, como a gente nunca foi conselheiro do deliberativo e tal, a gente nunca fez parte, a gente fez parte da política do Corinthians de uma outra forma, dos bastidores, fazendo nossos protestos, nos reunindo dentro do clube e tal, mas nunca recebemos esse título de conselheiro deliberativo e tal. Então, assim, a gente, como é a nossa primeira experiência, a gente não quer entrar ou apoiar um presidente agora, um candidato. A gente não quer fazer isso, assim. A gente quer primeiro estar lá dentro para ver como é que funciona mesmo, para tentar lutar pelas nossas ideias, as nossas propostas. E aí, numa próxima eleição, a gente já vai conhecer um pouco disso, entendeu? A gente sabe, a gente tem uma ideia mais ou menos de como é a política do Corinthians, que não é muito fácil, né, Walter? A política do Corinthians tem a cartolagem, tem os esquemas de privilégios, que é uma das nossas principais bandeiras a lutar contra esses privilégios de umas panelinhas, dos próprios conselheiros que não pagam ingresso, a gente quer e vai pagar os nossos próprios ingressos, sempre. Se não é para um corintiano, se não é para todo corintiano, associado do clube não é para nenhum, entendeu? A gente acredita muito nisso, essa é uma das nossas principais bandeiras. Então, assim, a gente vai tentar mudar um pouquinho dessa história política que tem dentro do Corinthians, que a gente sabe que
cheio de negociata obscura, sabe? Uns contratos assinados ali com uísque nos bastidores, e a gente nunca sabe, não tem acesso à informação e tal, não tem acesso à conta, não sabe de nada. Então, assim, a gente quer conhecer isso, saber, lutar para que isso seja apresentado pra gente, esses contratos, essas coisas, para escolher qual que é a melhor forma pro Corinthians, sempre pro Corinthians, pensando. Essa postura também de ser independente, a gente não tem nenhuma simpatia e nenhuma antipatia declarada por ninguém. Então, independentemente de quem ganhe, a gente vai conseguir ter o mesmo diálogo com os presidentes, né? E essa coisa que ela falou aí dos benefícios, porque o Corinthians é um time de todos, né? Então é para ser para todos, não é para ter porque a conselheiro ganha 5 ingressos grátis para assistir em lugar VIP. Não, se tiver o ingresso grátis, o pessoal da chapa vai pagar o ingresso normal ou o ingresso para ficar na área VIP, mas vai pagar. A gente tá disposto a dialogar com qualquer presidente eleito que entrar. A gente vai dialogar e tal. Mas a gente é contra, sim, a gente é oposição a esse sistema que está dentro do Corinthians hoje. Hoje e há muitos e muitos tempo, anos. A gente não vai declarar um candidato pela chapa, mas cada um de nós vai ter que votar num presidente. Cada um de nós da nossa chapa tem a sua opinião pessoal, foi atrás, fizemos reuniões com esses candidatos, ouvimos as propostas. Essa eleição teve bastante debate também na internet, enfim, na televisão. Isso, as coisas são... E uma enxurrada de e-mails. Assim, antes vocês me perguntaram assim, quem que vota? Vota quem tem mais de 5 anos de associação no Corinthians. E é titular desse título, seja individual, você já sabe, mas familiar, você precisa ser o titular desse título familiar. Mas se você vota, você já sabe que vota. Porque você foi inundado de coisas no seu e-mail, no seu WhatsApp, na porta da sua casa, sabe? Esses dias o meu irmão foi pegar correspondência. Rola santinho também? Então... Rola tudo, meu filho, rola tudo. A nossa chapa não quer esses mimos que chegam sem a gente pedir, a gente vai devolver. A gente ganhou, cada possível eleitor do Corinthians ganhou um livro do senhor Paulo Garcia, chegou na sua casa, nas casas, um livro gigante que custa entre 80 e 130 reais na livraria, entendeu? E assim, é um mimo, né? Aquele não representa uma compra de votos, mas é um mimo, assim. Claro, é uma gradinha ali, passando a mão. É um afago, e não é uma coisa que você solicitou, chegou na sua casa, chegou na mala direta do clube, entendeu? Então, assim, você já sabe. Se você vai votar, você já sabe que você vai votar, porque você tá inundado. Esses dias meu irmão foi pegar e ele falou assim, acho que a gente tem que pegar umas 3 vezes por dia a correspondência, porque olha isso. Eu falei, é a eleição do Corinthians. Vem de tudo, é uma avalanche. Um abuso muito grande de poder econômico. Sim, sem dúvida. O que a gente viu ontem no clube, eu diria que é vergonhoso, porque... Por exemplo, é um assunto delicado, mas, por exemplo, a gente fala muito em objetificação da mulher. E, assim, algumas chapas ali contrataram mulheres que, segundo os padrões estéticos vigentes midiáticos, são consideradas bonitas, né? Colocaram ali roupas julgadas sensuais e colocaram ali como pessoas encarregadas de induzir o voto. Isso é muito vergonhoso, assim. Nós estamos em 2018, né, gente? É verdade. Você espera isso na década de 70. Agora, explica um pouco melhor. Dá um tutorial, mais ou menos, para que se alguém tá vendo, quiser participar das próximas eleições ou de alguma eleição, algum dia no Corinthians. O que ele teria que fazer? E como é que começa isso? Para você votar tem que ser 5 anos, né? Você precisa primeiro... Então, você já não vai votar na próxima, porque são 3 anos. E para você se candidatar? Para você se candidatar, você também precisa ter 5 anos. Hoje em dia é a mesma coisa, tanto para você votar quanto para você se candidatar. Uma das nossas propostas é abaixar um pouco desse período para você poder votar, mas continuar o mesmo período para você se candidatar. Então a gente queria que fossem 3 anos para você conseguir votar e 5 anos para você
pra você se Mas candidatar. você Você não precisa pode estar ser sócio inadimplente. do Corinthians. Você precisa Você ter precisa ser título sócio do clube, sim. E Ou, o- ou familiar ou individual. O título não é nenhum absurdo. A gente pensa que clube é caro, mas não é um absurdo. O título individual do Corinthians, do Parque São Jorge, está em torno de R$ 1.500. O familiar, R$ 2.500. E a mensalidade gira em torno de 130. Então, 170. O familiar 170. Então não é um absurdo. Assim, tem gente que Se paga você- mais do que isso em academia. Ah, sim. Não, se você for comparar com outros clubes, eu não sei a situação daquele clube da Pompeia que não deve ser nomeado, mas a gente sabe que tem clubes aí de 30 mil, 100 mil reais, Sim. sabe? Esses clubes pinheiros, esses clubes Sim. todos. Então, assim, o clube do Corinthians, ele não é realmente caro. Mas tem coisas que a gente sabe a situação também, que não é muito simples você comprometer R$ 170 do seu orçamento. Claro. Só que é muito importante que as pessoas se associem, que as pessoas que gostam do Corinthians, que as pessoas que você não precisa necessariamente se candidatar um dia, mas você pode Só de participar, né, da vida participar, política do escolher clube o seu é importante. presidente, aquele que vai te representar, aquele que vai cuidar dessa parte social do Corinthians, que muita gente não vai no clube e pouco interessa, mas que também vai cuidar do futebol do Corinthians, Sim, que também sim. vai representar, o Corinthians vai representar em ho- outros esportes. Hoje em dia o futebol é a maior parte do tempo do presidente é gasto com isso, né? Não é com a parte social. A parte Sim. social Sim. acabou sendo menor no clube hoje, né? Imagino. Acabou. Eu acho que o Corinthians deveria pensar também em outras modalidades olímpicas, pelo menos. Deveria pensar olhar para o futebol feminino. Fez Mas- uma bela campanha no passado, né, cara? Sim. No passado foi demais. Mas é isso, assim, é um clube que movimenta 400 milhões, sabe? Então, assim, é importante que a gente fique de olho nisso. É, claro. É importante que a gente saiba para onde tá indo esse dinheiro, o contrato do jogador, sabe? Que você não absorva só informações que chegam da imprensa, porque às vezes não é que o repórter também não é verdadeiro ou não foi. É o que chega para ele, entendeu? Claro. Então, assim, é importante que você É esteja a dentro brincadeira do clube. telefone, né? A informação chega toda deturpada, né? É, Deformada, né? é oficial, né? E aquilo que é oficial nem sempre é o verdadeiro. E, assim, somos milhões de corintianos, né? 30 milhões de corintianos. Sócios do clube por volta de 12 mil, que votam 5 mil, menos de 5 mil. Então, assim, é um número muito pequeno de pessoas que votam e que representam a nação. Né? Verdade. Com certeza. Verdade. Sim, e geralmente são sempre os mesmos que votam, tá? Não tem uma renovação de quem vota. Era importante que o torcedor mesmo, aquele cara que vai no jogo, que vai na arquibancada, ou mesmo o cara que mora lá longe, sabe? Eu sei que fica difícil para esse cara comprar um título e frequentar o clube. Mas ele pode saber da política do Corinthians, ele pode Assim, tem um problema sério no modelo associativo que a gente tem. também. Por exemplo, a maior parte dos clubes do mundo, os grandes clubes, você é sócio do clube. Então, por exemplo, você tem direito de comprar ingresso. Você tá pelo menos na canaleta ali. No Corinthians, não. Você tem que ser biassociado. É claro. Isso. Sócio do clube Você tem e que ser do- sócio é, e é. tem que ser fiel torcedor também. Então, eu acredito que isso seja um Existe disparate. Alguma Não, proposta para mudar isso? Quer dizer, pra, de repente o fiel torcedor também poder votar ou ter alguma participação na eleição? O fiel torcedor poder votar é uma coisa ainda mais complicada, né? É uma outra... Você teria que mudar muito o estatuto, assim. Mas uma coisa que a gente queria, que é uma das nossas propostas, é que pelo menos o associado do Corinthians, ele não tenha que... Ele até pode entrar nesse programa associativo do fiel torcedor, mas ele tem que estar ranqueado para comprar o ingresso. claro. Assim. Ele tem que conseguir comprar esse ingresso. Ele já paga o clube, ele já paga o fiel torcedor. A rigor, ele é dono do clube. claro. Os sócios são os Exato! donos E ele do não clube. consegue comprar ingresso se ele não ranquear, entendeu? Tem mais gente fazendo pergunta aí, participando, Gibson? O Eduardo Ribeiro, eu vou resumir um pouquinho, que ele escreveu bastante aqui. Mas ele falou, com essa história toda, a mídia caindo em cima da história da Arena Corinthians, as dívidas, etc. O nome do Corinthians, até com a história da Lava Jato, ficou um pouco manchado. E tem muita empresa com receio de associar o nome dela ao Corinthians. Talvez por isso que a gente está oferecendo um patrocínio master na camiseta. E a pergunta dele é se vocês têm alguma ideia para valorizar essa marca do clube, para melhorar essa imagem do clube. Olha, acho que tem que explicar um pouquinho o que é o papel do conselho deliberativo, né? O conselheiro deliberativo do clube, ele
pode fiscalizar contratos, ele pode ficar de olho na política. Aham. Ele não toma decisões, ele apresenta Sim, propostas, apoia, vota, é contra, vota Parte de não, um vota todo, né? sim, ele é parte disso. Então, assim, a gente, a princípio, nessa história, assim, o papel do conselheiro tem que ser pedir a abertura de contas da Arena. A gente precisa lutar para Abrir saber essa caixa preta. Né? abrir essa caixa preta e saber quanto é que a gente está devendo de fato, no que a gente está devendo, como é que esse dinheiro foi empregado, qual que é o tamanho do nosso buraco, entendeu? A gente precisa saber. Esse é o papel do conselheiro. O conselheiro pode chegar aí Sim. e denunciar e fazer esse tipo de coisa. E a partir disso, sim, com essa informação, tentar entender por que é que a gente não consegue o Corinthians do tamanho que ele é, com o estádio que foi a abertura de Copa do Mundo, sabe? O estádio que foi um dos principais da Copa do Mundo. Como que a gente não consegue vender esse naming rights? Exatamente. Como? Sabe? Aí tem uma outra discussão importante. Será que não conseguiu mesmo? Né? Ou será que existe um interesse em que, de alguma forma, você degradando o seu produto, você consiga vendê-lo dirigidamente por um preço menor? Né? E a gente tem um caso sério no Corinthians, né? Que são essas parcerias, essas terceirizações, né? Aham. Assim, e corre a boca pequena e a boca grande também, que essa empresa, que é a principal dessas parceiras, estaria interessada em fazer como se fosse um arremate final. Né? Tipo, ninguém pagou nada, tal, a gente fica, né? A gente faz esse favor e vai pagar um dinheirinho para vocês ainda, né? E é uma maneira de você alienar o patrimônio do clube, né? Para alguém que está ligado com interesses corporativos Sim, com certeza. e pessoais. Em outras palavras, isso é um roubo muito bem embrulhado. Então a gente precisa estar muito de olho nisso. Né? A gente sabe, houve em outras ocasiões empresas aéreas, uma grande montadora estiveram interessadas e muitas vezes essas conversas não evoluíram. Lógico, a gente tem problemas estruturais no Brasil, tem a questão, né, de como o sujeito vai dirigir a sua verba de marketing e tal. Mas houve também da parte do Corinthians, por vezes, negligência e por vezes uma falta de competência no encaminhamento dessas negociações. Então a gente fica sempre, como disse a Leonor, fica com a pulga atrás da orelha. Poxa, esse foi o estádio da abertura da Copa. Né? Ele é bonito, as pessoas vão lá, esse estádio aparece na televisão. Caramba, como é que não vende isso? Claro. Como é que não vende estádios do isso? Brasil, né? Depois teve a Olimpíada também, que teve jogos lá. Teve jogos lá. Amistosos, Isso. eliminatórios da seleção brasileira, enfim, tem sempre jogos grandes na Arena. A Arena é um ponto turístico da cidade também, enfim. cada vez mais. Eu acho assim, tem um problema sério no Corinthians, que eu já coloquei isso para alguns candidatos. A questão, você tem um cinema, o lanterninha é seu, o vendedor do bilhete é seu. Eles não são terceirizados. No caso do Corinthians, não é assim. Está tudo terceirizado. Assim. E com comissões altíssimas, poupudas, gordas, assim. Leva-se muito dinheiro. São coisas que não precisariam. Efetivamente, o Corinthians poderia cuidar de vários desses Com setores. certeza. E não é complicado você vender bilhete, você ter um sistema informatizado para conectar essas pessoas e muito menos organizar as pessoas no trânsito da arena, mas trazem pessoas de fora levando uma parcela muito grande das receitas. Então a gente tem que questionar isso sim, isso é honesto? O custo de tudo vai pro espaço, né? O que dá a entender pra gente aqui é que o fiel torcedor e o clube não se conversam, né, entre aspas. São coisas teoricamente independentes, separados, né? São negócios. E na verdade, exatamente, eu ia chegar nesse ponto, que o fiel torcedor passou a ser um negócio, enfim, puramente lucrativo, comercial, que Puramente independe, por lucrativo exemplo, do não clube. pro Corinthians. Sim, não. sim. Pro negócio em si, não pro Não é Corinthians. lucrativo pro Corinthians. Acho que o exemplo do Rui é excelente, porque, cara, o Corinthians é uma marca extremamente forte E é isso. assim, é um sistema fácil, aparentemente, de se O associado do interligar. Corinthians ele não tem direito a rigorosamente nada, a não ser usar a piscina e
E As qualquer... dependências do E as, clube ali. as dependências, mas qualquer coisa que ele vai fazer a mais lá dentro, se ele vai fazer uma natação, se ele vai fazer uma academia, é tudo pago. Ah, Entendeu? tá. Ele ainda paga além da mensalidade. Então, assim, não é vantajoso. E isso tem um motivo pra não ser vantajoso. Pra justamente ninguém se associar, né? Pra continuar essa... pra virar essa paróquia, pra continuar esse jogo de privilégios mesmo, sabe? Ah, sim. Pra não, então, acho que tá na hora da gente mudar mesmo isso. Tudo isso não é interessante você ficar sócio do clube, acaba não sendo interessante. A não ser que você queira realmente participar da vida política do clube. O único interesse maior é esse, né? Não, Mas e eu acho que você não tem vantagens nenhuma dentro do clube e nem pra Existe, conseguir é ingresso isso pra mesmo, jogo, é. nem nada, enfim. Tem uma coisa interessante que normalmente quando você fala em popularizar o clube, democratizar, as pessoas falam, pô, isso é ideologia. Não, ideologia é fora. Mas não é. Porque é uma questão também de estratégia de negócios. Né? Quanto mais pessoas estiverem fidelizadas a essa marca, mais chances você tem de arrecadar, de pagar suas dívidas, de se fortalecer em campo. Então o que a gente pensa? Bom, Corinthians hoje virou uma paróquia. O interesse deles é que existam poucos associados. E desses associados, que poucos participem efetivamente da vida do clube. Que é mais fácil controlar. Né? Como de resto em tudo, e sempre vale esse paralelo com a vida brasileira, essa vida institucional que também é sempre decidida por poucas pessoas, né? Assim, que muitas vezes não é só uma elite econômica, é uma elite de pensamento também. São poucas pessoas que decidem as coisas nesse país. E nesse microcosmo do Corinthians também. O que a gente vê, por exemplo, puxa vida, eu não conheço ainda Roraima e Amapá, o resto eu conheço. E tem muitos corintianos espalhados pelo Brasil. Poxa, é muita gente. Mas essas pessoas estão distantes do Corinthians. O Corinthians muito bem podia agregar essas pessoas. Né? Tem um lugar, por exemplo, para que num sábado tem um jogo como ontem, essas pessoas de Goiânia, essas pessoas de Uberlândia pudessem se reunir ali, os corintianos de lá, e assistir ao jogo com um grande telão, a cerveja e tal, num lugar que fosse uma subsede do Corinthians. E elas seriam, de alguma forma, associadas. Mas, incrivelmente, não há esse interesse. O interesse é de que as pessoas estejam sempre distantes e que o vínculo com a entidade seja o menor possível. Quando o vínculo é só de compra e venda. Então, o que era torcedor no passado passou a ser uma espécie de um cliente. Né? E isso é ruim, porque você pensa, o que era o corintianismo? Fundado em 1910, no Bom Retiro, a ideologia era essa. Poxa, este é o time do povo, como dizia o primeiro presidente, Miguel Batalha, é o povo quem vai fazê-lo. Né? Hoje em dia esse, teoricamente, é o time do povo e é o povo que vai comprá-lo. E a gente quer mudar esse paradigma, né? As pessoas têm que ser participantes, os sócios têm que ser donos do clube efetivamente e os corintianos têm que se corintianizar. A gente tem que ter um meio de agregar essas pessoas, né? De torná-las não somente torcedores, mas também responsáveis pela instituição. Sem dúvida. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na chapa de vocês têm algum plano para o futebol feminino e para a presença feminina nos estádios? Porque eu acho que falta ainda muito. Melhorou bastante desde o tempo que eu comecei nos estádios, mas eu acho que ainda a presença feminina ainda é pouca no estádio. Bom, para começar, a nossa chapa tem mulheres, né? Isso já é uma... Tem chapa que não tem mulher nenhuma. Tem chapa que não tem nenhuma mulher, a maioria não tem, mas ainda a gente consegue ver uma participação um pouco maior da mulher nessa eleição, nas chapinhas. Nas chapas presidenciáveis quando tem é meio para inglês ver, é uma história, a mulher ainda não está sendo contemplada nas propostas, tal. Então é isso, um dos nossos diferenciais a mulher tá lá e a mulher não tá lá para inglês ver. Tipo, eu e a Teca somos candidatas e nos bastidores tem a Kerly, tem a Fernanda, tem a Cris, tem um monte de mulher realmente fazendo parte das reuniões e pensando ideias e tanto para homem quanto para mulher. As nossas ideias também são para os corintianos e para as corintianas. Assim, a gente quer sim que o Corinthians invista no futebol feminino. Acho super importante. Achamos super importante. Mas o primeiro passo é que a mulher esteja dentro
Sem no Conselho dúvida, é claro. Deliberativo. A mulher precisa estar. E a mulher tem que participar da eleição não só com esse shortinho, não tenho nada contra shortinho, inclusive estou de shortinho, mas não com essa a história da mulher entregando papelzinho com propostas feitas por homens, para homens e só, entendeu? Então assim, a gente precisa estar lá primeiro. Estando lá, já vai ser uma outra luta pra gente ser ouvida. Só um detalhe. Agora teve eleição na chapa, todo ano tem eleição para presidente da chapa, né? E do grupo, da chapa do grupo Só Corinthians. Porque independente até ganhando ou não ganhando, vai continuar existindo o grupo. Né? O grupo vem de antes, né, Kelly? Esse grupo era de um grupo de torcedores associados do clube que se reunia lá dentro e que fazia protesto. E nesse ano a gente queria indicar uma mulher para ser presidente da chapa, ela não quis, ela preferiu ser vice. Né? A Fernanda não é candidata nossa, mas é uma das pessoas mais importantes daquele grupo. Legal. E Gibson, então lembre os nossos espectadores e ouvintes, as nossas Todas as redes sociais, são um monte, peraí. Fora o Facebook e o YouTube, a gente tá agora. Tem o Instagram, tem o SoundCloud, tem o Twitter. Cloud. iTunes, isso. Todos eles. Tá tudo lá, É tudo igual. E todos eles me mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever errado. Né? E só no Twitter querem mandar timão. A gente teve esse podcast diferente aqui hoje falando da eleição, que é uma parte importante do clube, Sim, uma sem decisão dúvida. Majoritária aí que vai acontecer no clube essa semana. Enfim, na semana que vem a gente volta falando mais do futebol, mais do Corinthians, dos jogadores e tudo mais. Que também... E com o resultado dessa eleição, né? Domingo que vem a gente vai ter esse resultado já. E importante dizer que vamos ter uma folga aí de meio de semana, né? Apenas um jogo agora semana que vem, em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino. Agora que a gente começou a tomar gosto pela semana de 6 pontos, de novo não vai ter 2 jogos na semana? O jogo é domingo. Né? O jogo é domingo. Se não me engano é 7h30 da noite. Esse horário bom pra jogar futebol. Possivelmente o nosso podcast também será alterado por isso. E queria agradecer a participação de vocês, da Leonor, do Walter, da Kelly. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui e tirado algumas dúvidas que a gente tinha, que o pessoal perguntava às vezes pra gente das eleições e tal. A gente não sabia muito bem responder. Eu também não podia responder tanto assim, com tanto conhecimento quanto vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. E estão convidados aqui para participar também fora da eleição, para falar de coisas mais agradáveis, assuntos menos espinhosos também. Já. Quiserem vir participar de um podcast normal, só para falar da semana, falar do jogo, desopilar um pouco. Eu queria passar uma mensagem assim final, né? Porque a gente aparece aqui assim como político, né? Para mim, são todos corintianos. Nós somos primeiramente corintianos, porque o ser político é desconfortável muitas vezes, né? Então eu lembro uma coisa que o meu avô me contava. Assim, meu avô era do Bom Retiro, ele era calabrese, um imigrante, falava mal o português. E ele contava uma história. Assim, primeiro que ele se sentia mais corintiano, mais acolhido na nossa comunidade do que no Brasil. Porque os corintianos o amavam, eram os vizinhos. Ele morava na rua Enhaia, tal, ali pertinho de onde foi fundado o clube e tal. E ele contava uma história assim que estava ali na Ponte Grande e chegou um japonês, né? A Kelly é Tanaka e tal, então é legal essa coisa nossa, né? Essa multinacionalidade. E eram aqueles que vinham vender coisas no Mercadão Municipal, ali na Várzea do Carmo. E de vez em quando eles tinham que ficar de um dia para o outro, e um deles foi lá assistir um treino do Corinthians e tal. E ele tava ali, timidozinho, atrás da arquibancada e tal, assim. E daí meu avô fala, e tinha um negão cortando laranja, assim, descascando, e ele pega essa laranja e oferece pro japonês. Eu choro contando isso. Isso é Corinthians, gente. Claro. Isso é Corinthians, eu quero esse Corinthians pra mim. Claro. Porra, desculpa pra caramba. E a arquibancada faz parte de todo corintiano, né? Todo mundo já abraçou tanta gente que nunca mais viu na vida, chorou junto, compartilhou muitas alegrias e tristezas com outros corintianos na arquibancada. Acho que a gente da Irmandade, cara, além de agradecer, a gente só pode desejar boa sorte pra vocês, porque, é muito bacana saber que são ideias novas e para resgatar um Corinthians literalmente do povo, né? Como vocês mesmos mencionaram. Então, muita sorte para vocês na eleição. Tomara, vai Corinthians, vai só Corinthians. Vai Corinthians, tudo pelo bem do Corinthians, né? Oportunidade.
E eu queria dizer que é muito importante esse momento que a gente está passando. É uma conquista, apesar da gente ainda não ter chegado numa democracia plena dentro do clube, porque é isso que a gente está vendo. A Chapinhas tem um monte de solução, de uns grupos para formar Chapinhas, mas é um momento mais democrático, é um momento que a gente precisa lutar para que ele permaneça, para que a gente tenha uma renovação realmente dentro do Corinthians, para que a gente não fique sempre com os mesmos caras da situação, com os mesmos caras da oposição, porque é isso que a gente vê, são sempre os mesmos lutando. A gente tem agora alguns novos nomes, então assim, vamos lutar pelo Corinthians, vamos ficar de olho. Esse papel que a gente está fazendo, a gente é de arquibancada, a gente nasceu em arquibancada, a gente vai morrer em arquibancada. Não é muito confortável mesmo estar aqui, mas se a gente não fizer, a gente vai deixar o Corinthians para quem sempre participou dessas coisas que a gente tanto reclama. Verdade. Então assim, é o momento da gente se associar ao clube, da gente votar, da gente ficar de olho e da gente também se candidatar daqui a um tempo. Então vamos lá, vamos junto, vamos tentar fazer diferente. Sem dúvida. Isso aí. Vai Corinthians? E vai Corinthians. Corinthians. Vai Corinthians! Vai Vai, Corinthians! Corinthians! Valeu, galera. Corinthians!